Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou em São Paulo das comemorações do feriado de 1º de maio, como eu disse, Dia dos Trabalhadores. Aos homenageados, uma promessa de campanha cumprida: o aumento na atual gestão do salário mínimo, que a partir de hoje chega a R$ 1.320. Essa data é comemorada pelo atual governo e pelas centrais sindicais. Já mencionamos outras vezes aqui no 3 em 1 que todo reajuste salarial, tudo aquilo que traga ganho para o trabalhador tem de ser comemorado. Mas de que forma garantir que esse ganho depois não seja corroído silenciosamente por falta de políticas públicas ou de políticas econômicas? Começo contigo, Alan Gani. Legal, Evandro, vamos lá. Quando há um aumento do salário mínimo, todas as demais contas ligadas ao funcionalismo público, boa parte delas aumentam também. Então você tem, por exemplo, os salários do próprio funcionalismo público, muitos deles são balizados no salário mínimo, eles aumentam. Alguns benefícios, como o seguro-desemprego, como o abono salarial, como o benefício previdenciário, como o BPC, também conhecido como LOAS, também aumenta. Então, para ocorrer esse aumento do salário mínimo, é muito importante que haja uma contrapartida fiscal, que o governo esteja com as contas públicas em dia. Caso contrário, se isso não ocorrer, ocorrerá o aumento do salário mínimo, piora as contas públicas, e se piora as contas públicas, onde é que isso pega? Pega na taxa de juros. Com juros mais elevados, prejudica a atividade econômica. Quem acaba sofrendo e pagando a conta? O próprio trabalhador. Então, é muito importante que quando vem esse tipo de reajuste do salário mínimo, haja uma contrapartida de redução do gasto público para viabilizar e torná-lo sustentável. Você vê um caminho de redução do gasto público no Brasil no atual governo, Fábio Piperno? Olha, Evandro, a gente já viu algumas coisas, sim, algumas medidas sendo tomadas, como, por exemplo, eu mencionei aqui muitas vezes, só para ficar nessa questão do salário mínimo, porque o que o governo está anunciando agora é um aumento real de pouco mais de 1%. Né? Era de 1.302, passa a 1.320, R$18. 1,5% mais ou menos, o que equivale a mais ou menos um saco de arroz de 5 quilos para quem recebe o salário mínimo. Então, veja, aumentou mais ou menos, então, 1,5% a partir de 1º de maio. Muito bem. Eu mencionei várias vezes aqui o pente fino que foi feito nos benefícios, no antigo Auxílio Brasil e tal, que, segundo a primeira cifra, o primeiro cálculo do governo, daria uma economia um pouco acima de R$400 milhões por mês. Ou seja, perto aí de 5 bilhões de reais por ano. A Simone Tebet, na semana passada, já atualizou esse número para algo em torno de 7 bilhões de reais. Então, só aí já se obtém os recursos que compensariam esse aumento do mínimo. Mas é claro que o governo não pode ficar restrito a isso e o governo tem sim que procurar com lupa outras despesas e, principalmente, verificar quem está deixando de pagar imposto. Segredo, eu vou passar para você, mas é que o Gani discordou muito aqui da fala do eu discordei pelo seguinte, porque eu não vejo todo esse esforço do governo na redução do gasto público. Mesmo essa medida aí que o Piperno trouxe, eu não sei se, primeiro, ela vai se efetivar e, segundo, as projeções já indicam algo aí em torno de 15 bi, o impacto nas contas públicas do salário mínimo. Então, o que eu vejo, Evandro, é que é um governo muito focado em medidas arrecadatórias, a fúria arrecadatória e pouco atacando o gasto público. Fúria arrecadatória, Gustavo Segré? Eu imagino que sim. Se quiser, pode... Piperno, quer colocar algo antes? Não, só uma coisa. Então, tem muita gente que não paga, o governo está procurando rever isso, inclusive benefícios concedidos para vários setores, porque aumento do mínimo é algo prioritário e tem que ser inegociável. A gente está falando de um reajuste de 1,5%. Vai lá, Segré, você está no meio do caminho, é tua vez. E estou de acordo com os dois. Ah, é? Por quê? Por quê? Porque tem uma fúria arrecadatória, mas isso não tem como discutir.
E o impacto do salário mínimo tem um efeito arrecadatório indireto também, porque as pessoas gastam esse dinheiro e isso paga ICMS, IPI, PIS e COFINS nas operações de venda e de compra. Mas esse 1,5%, Piperno, é uma complementação do aumento do salário mínimo que já estava aumentado em 1.302. Quer dizer, foi a segunda vez. Foi a segunda vez. E está certo, me parece saudável. Claro. Em todos os aumentos, eu fui pesquisar a tabela do aumento do salário mínimo versus a inflação. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, inclusive, sempre teve um aumento superior à taxa de inflação. Mas em alguns momentos, quando a inflação é muito alta, por exemplo, 2015, que foi uma época de inflação elevada, vai corroendo, porque o aumento do salário é uma vez por ano e a inflação todo mês vai aumentando. Então tem um impacto que de alguma maneira deteriora o poder de compra do assalariado. Mas uma coisa que é importante, esse foi apresentado junto com o aumento da tabela do imposto de renda, juntamente com isso. Então são duas propostas que tinha feito promessas de campanha o presidente Lula, está cumprindo. A minha preocupação é, do ponto de vista de como justificar esses ingressos que precisarão para cobrir o aumento, eu vejo que o governo deveria focar muito na sonegação, mais que em tirar benefícios ou subsídios que estão até agora. Não que não devam ser tirados, mas que permitam uma melhora da competitividade. Pelo outro lado também, uma questão importante é mencionar, não se pode fazer demagogia. E tem muita gente que depende do salário mínimo, estamos falando de 25% da população brasileira tem um impacto direto ou indireto com esse salário mínimo. Então está certo esse aumento, essa recomposição para a baixa renda, mas vou apoiar o relator em termos de que tem uma fúria arrecadatória que não tem nenhum antecedente até agora. Você enxerga essa fúria arrecadatória, Piperno? Depende do que a gente pode chamar de fúria. Porque, veja, o governo, quando ele acena, por exemplo, com a possibilidade de taxar, apostas esportivas, por exemplo, ele está indo na direção correta, ele está atacando um segmento que não paga. Quando o governo, por exemplo, fala, olha, eu vou rever benefícios tributários, enfim, benefícios fiscais. Ora, algumas categorias, alguns setores, eles carregam esses benefícios para não ir tão longe, desde o governo Dilma, desde o começo do governo Dilma, 10 anos, 11 anos. Então também já passou do tempo disso ter sido revisto, porque tem gente que vem acumulando esses benefícios durante esse período todo e não se tornou mais competitivo por conta disso. Ele não aproveitou esse ciclo todo concedido pelo governo. Então, é óbvio que está na hora de rever esse tipo de coisa. O governo gasta muito com isso e é importante, sim, o governo diminuir a extorsão social que foi feita até agora. E eu quer colocar algo? Queria, só olha como uma vírgula pode mudar tudo. O governo gasta muito. Vírgula, aí te mudou absolutamente a oração. E está certo, o governo está gastando muito. Então, cuidado com essa questão, porque se o gasto público não ir acompanhando a realidade econômica brasileira, podemos ter um aumento da taxa de inflação que vai corroer os R$18 otorgados como salário mínimo. Vem gastando muito, inclusive. E o ministro da Fazenda já disse outro dia que o governo estima em mais de 300 bilhões de reais com benefícios, subsídios, concessões, enfim, esse monte de vantagens que acabaram sendo distribuídas, especialmente de uma década para cá. Gani? Não, tem um ponto que o Segré trouxe que eu acho que é importante, é que esse aumento de R$18 na economia pode gerar aí um aumento de consumo. Mas, por outro lado, as empresas também elas podem reagir, isso significa um aumento do custo de produção para elas, e se ocorrer um aumento de consumo superior ao aumento da produção, significa que isso pega onde? Na inflação. E com um governo que já é mais tolerante em relação à inflação. Aí, este aumento do salário mínimo, ele é corroído pela inflação. Ele acaba sendo nominal e não real. Fala, Piperno. Ô Gani, eu entendo o argumento. Mas assim, do ponto de vista prático, é muito difícil alguém me convencer de que o aumento do salário mínimo ele vai, de fato, gerar inflação, gerar aumento de custo da produção de qualquer empresa. Porque você consegue convencer, Segré? Vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma empresa Escute a análise e eu vou passar essa pergunta para vocês dois. Uma empresa que paga salário mínimo para 100 pessoas.
vezes 18, 1.800, mais os custos aí de folha e tal. Vamos imaginar que essa empresa, por conta disso, estou falando de uma empresa que paga para 100 pessoas, portanto, no mínimo, uma empresa de faturamento médio e tal. Então, ela vai passar a gastar, R$ 3.500 por mês, a mais por mês. Então, uma empresa desse porte, eu imagino que não seja uma empresa muito impactada por conta desse aumento. Posso responder? Vai lá, você consegue convencê-lo? Não, eu acho assim, depende do tipo de empresa, porque não é a mesma coisa uma empresa que tem mão de obra intensiva, em que o material pago, o valor pago, as pessoas que trabalham, vou dar um exemplo, uma pessoa que presta serviços de limpeza, só tem, a grande parte, é um valor do salário, geralmente mínimo. Então, um aumento de R$18 vai impactar no valor da folha e é um impacto muito grande no valor das despesas mensais. Aí pode vir a aumentar o valor da prestação. Claro, sempre limitado pelo mercado. Mas quando tem uma empresa que tem uma quantidade de empregados baixa em relação à tecnificação que ela usa, esse impacto não vai ser alto. Mas vou dar um exemplo que eu vivenciei. Eu participava numa empresa de alimentação da negociação com o sindicato em função de benefícios e do salário. O salário era estabelecido, o salário baixo, e a gente colocava todas as questões vinculadas ao aumento salarial enquanto impactava isso numa sacola do produto que estávamos produzindo. E parece incrível, mas não é somente os R$18. O impacto que faz pode te deixar fora da concorrência, dependendo de qual é a empresa. Então, é uma questão que vale a pena. Estou totalmente de acordo em valorizar o poder de compra da classe baixa da pirâmide econômica e social, mas eu reforçaria com uma despesa menor do Estado, apenas para mostrar que não é uma questão só de arrecadar porque estou gastando muito, senão que eu estou acompanhando a realidade, diminuindo o gasto público em lugar de aumentá-lo. Tem algo que queira acrescentar, Gani? Você sabe que economista não gosta muito de salário mínimo e eu vou explicar por quê, mas não é porque a gente tem mau coração, não. O que acontece? Quando o governo ele coloca um piso para o salário mínimo, tem pessoas que aceitariam trabalhar abaixo daquele valor. A produtividade da mão de obra seria muito pequena, são trabalhos de menor valor agregado, então esse salário estaria abaixo desse equilíbrio, do salário mínimo. Mas elas prefeririam estar empregadas e as empresas contratariam essas pessoas. Então, quando a gente estuda lá a economia no livro texto, mostra que a elevação do salário mínimo causa desemprego principalmente para essas pessoas de menor qualificação. Por isso que é importante atacar, para subir o nível de salário da sociedade como um todo, atacar estruturalmente as causas. E o que seria isso? Por exemplo, gerar mais crescimento econômico, porque isso gera uma demanda maior por mão de obra, isso eleva o nível de salários de uma maneira geral. Outro ponto, atacar a produtividade. Fazer com que essa mão de obra brasileira se torne mais produtiva. Isso eleva os custos também da mão de obra. A China passa por esse processo. A mão de obra era extremamente barata, hoje a mão de obra chinesa vem num processo que está encarecendo. Por quê? Porque a população está ficando mais rica, o país está crescendo. Então, às vezes, a gente foca muito como se fosse uma decisão administrativa na caneta e as causas aí são mais estruturais. Segre. Uma última observação que me parece válida para quem está nos assistindo, que nos honra com a sua audiência, que a questão do salário mínimo está impactado diretamente com a falta de educação de uma franja das pessoas que fazem a população ativa no trabalho. Então, que é muito importante que você que conhece alguém que possa estar ganhando salário mínimo, que foque na questão de habilidades que possam fazer de você ou da pessoa que você conhece, uma pessoa que não dependa do salário mínimo, porque quando você é diferente, é melhor, é mais produtivo, o valor do teu ingresso pela tua prestação do trabalho vai ser muito mais elevado e não vai depender de uma ajuda do governo por aumentar R$18 o salário mínimo. Quero saber de você, Piperno, essa resposta te convenceram? Só para arrematar, com tudo isso, o Brasil continua tendo um dos menores salários mínimos da América do Sul, que já é um continente miserável de pobres.